Olá, meninas e meninos, tudo bem? Nessa aula você vai aprender a modelar um corpinho em biscuit totalmente à mão. É uma modelagem de corpinho universal. Através desse modelo, desses pesos e medidas, você vai conseguir personalizar o que você quiser. Então, se você quiser fazer heróis, bonecos personalizados, meninos, meninas, enfim, você utilizando essa mesma medida, o seu topo de bolo vai ficar incrível. Olha só que incrível que é a aula de hoje. Eu ensinei toda a proporção, toda a modelagem, escolhi fazer peladinho, como se fosse um modelo assim, estático, sabe? Tipo, ou para que a gente conseguisse ver certinho a proporção de tamanho de braço, de corpinho, de perninha, cabecinha e calma, não é simples assim. Nessa aula você vai aprender uma técnica exclusiva de modelagem de rosto. Que será? Não vou contar, você vai precisar assistir e depois deixa nos comentários se você já utilizou essa técnica, se você já conhecia ou não. Se você vai começar a fazer, claro. E se fizer, me marca lá no Instagram, Raquel Fontinelli Biscuit, porque eu quero ver. Essa peça, sem cabelinho, assim, peladinho, ficou com 13 centímetros de altura. É o tamanho dos meus topos de bolo, tá? Fica entre 13 e 15 centímetros quando você coloca cabelo ou mais acessórios. É um tamanho excelente, fica incrível. A cabecinha, gente, olha, isso aqui é muito legal. A proporção de um fofinho, que é esse estilo, a cabeça, o corpinho tem 2 vezes o tamanho da cabeça, tá? Um pouco menos de 2 vezes. E aí, por isso que fica assim, harmonioso quando você olha. Por que eu tô falando isso? Porque no início, quando eu comecei lá no início do biscuit, eu fazia um corpo enorme, gigante, com uma cabecinha bem pequenininha e ficava visivelmente muito esquisitinho, tá? Depois, aí, lógico que existem outros estilos, por exemplo, da cabeça muito maior, o corpo muito menor. É de acordo com o estilo que você escolher. Esse estilo aqui, que é o estilo universal fofinho, que eu gosto de utilizar na minha modelagem, a cabeça, né, o corpinho tem quase 2 vezes o tamanho da cabeça e fica uma proporção bem bonita visualmente. Porque às vezes a gente tá errando, fala, mas onde? Não ficou assim? Isso acontecia comigo, eu não conseguia visualizar onde eu estava errando. E provavelmente, né, se você tá acontecendo isso com você também, pode ser na proporção. Então, sem mais delongas, vamos aprender. Vem comigo. Nós vamos precisar de uma bolinha de isopor de 50 milímetros, um estilete. Eu vou cortar aqui, ó, 1/4 da bolinha de isopor, tá? E nas laterais, eu vou tirar um tampinho, ó, relando aqui na referência que a gente já cortou da frente, tá? Ó. Aqui ficou faltando um pouquinho. Ok? Eu vou imaginar... Agora, eu vou dividir a minha bolinha no meio. Então, o meio daria aqui, tá? Esse estilo, a boquinha dele, ele é um pouquinho abaixo do meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, dividir o meio no meio novamente, tá? Vou fazer um cortezinho reto com o estilete. De baixo pra cima, eu vou vir com o estilete na diagonal, ó, tá? E agora, da parte de cima pra baixo, eu vou vir aqui, como se eu dividisse a outra metade no meio, e venho dessa outra metade até chegar ali embaixo, tá? Então, aqui embaixo, vocês viram que eu fiz metadinha do 1/4. Agora, eu vou fazer aqui de cima, ó. É mais longe. E aí, venho na diagonal. Ó. Tá? Fica assim. As laterais, eu vou tirar a quina. Então, ó, venho aqui, tiro a quina das laterais. Sempre quando a gente tirar uma quina, vai se formar 2 novas quinas. E aí, é só vir e retirar, tá? Que aí vai ficando redondinho do jeito que a gente quer.
aqui embaixo, ó, nessa bochechinha, eu vou tirar um pouquinho, uma lasquinha aqui embaixo, ó, tá? E agora eu vou arredondar essa quina que ficou aqui em cima. Essa parte aqui, ó, tá vendo que ficou bem quina? Eu vou tirar, tá? Então, eu corto. E vou tirando todas as microquinas que ficarem aqui. Eu gosto dessa técnica de fazer o rostinho já modelado no isopor, porque nós vamos gastar pouca massa, vai secar muito mais rápido também, tá? Tirar a quininha ali da testa. Se a bolinha vier com algum defeitinho, vocês tirem também. Agora, só suavizando aqui as quinas, tá? Aqui embaixo. Vou observar para ver se tá tudo simétrico. Ó, aqui tem um pouquinho mais que aqui, ó. Então, eu vou tirar. Esse aqui também não faz tanta diferença, não, tá? Porque depois vai vir a massa ainda, a gente consegue arrumar na massa. Quando eu faço isso, vocês viram que eu tirei até as microquinas, então eu nem vou lixar, tá? Nesse momento, eu vou passar cola branca na peça. A cola branca que eu utilizo é a cola da Tec Bond, tá? Ó, vou pegar aqui, opa, um pouquinho de cola e vou espalhar na minha peça. E aí, a gente vai precisar deixar secar, tá? Pra poder vir e cobrir com massa. Então, passa a colinha, deixa secar, ó, pra gente voltar a trabalhar com ele. Pessoal, pro corpo, eu vou utilizar 20 gramas de massa, tá? Aqui eu tô fazendo na cor pele, que nós estamos projetando um corpinho universal. Mas se for um herói, vocês já vão fazer na cor do herói, tá? Não reparem na minha mão, eu mexi com corante e ficou assim. Bom, fiz aqui um rolinho, tá? Com um pouquinho mais fino aqui em cima, bem pouca coisa. Vou vir com a parte gordinha aqui da minha mão e vou apertar, ó, porque eu quero que fique um bumbumzinho, tá? Não muito saliente, mas um bumbumzinho. A gente tá fazendo um corpinho, né, de menino. Então, quando eu aperto, ó, vocês percebem que dá o encaixezinho ali e já fica arrebitadinho. E aí, eu vou vir e só vou ajeitar. Então, ó, dou uma ajeitadinha na parte de baixo, dou uma ajeitadinha nas laterais e em cima também, tá? E eu quero que ele fique reto. Então, se ele ficar curvado, eu venho, ó, e dou uma ajeitadinha aqui para que ele fique reto, tá? Não quero que ele fique com quinas, tá? Então, se por acaso ficar muito marcado as quinas, nós vamos vir, ó, e vamos suavizando as quinas, ok? Ajeito. Tira as marcaçõezinhas que ficaram de digital da mão, dessas marcações. Essa parte, ela tem que ficar com 4,5 centímetros aproximadamente, tá? E aí, nós vamos deixar secar em cima de uma almofada, com um tecidinho com trama fininha. A microfibra funciona muito bem, uma fronha de microfibra ou seda ou cetim, tá bom? Vamos deixar secando. Para as pernas, nós vamos utilizar 14 gramas de massa, tá? Eu vou fazer um rolinho
mas com uma das pontas mais gordinha. Então, uma coxinha bem alongada, tá? Fiz essa coxinha. Agora, a parte mais gordinha, vou colocar aqui na minha mesa e vou apertar, pra ficar retinho, ok? Com o meu dedo indicador, eu vou apertar mais ou menos um pouco abaixo do meio, esse volume de massa lá pra baixo, ó. Então, eu só tô apoiando com essa mão e com essa eu tô apertando pra fazer a pontinha aqui do pé. Aperto a lateral e vou trazendo a massa pra fazer a pontinha do pé, tá? Aqui em cima, nós vamos alisando, então, eu passo o dedo e aliso. Ó, já ficou com o voluminho do pé aqui que eu queria, tá? Se precisar ajeitar aqui o calcanhar, ajeita. Vou colocar na palma da minha mão e vou girar para tirar as imperfeições. Essa parte de cima, ela é levemente mais fina, tá? Ó. Só passando o dedo já vai sair toda a marcação. Ok? Vamos fazer as duas perninhas e elas precisam estar com 4,5 centímetros também. Vou colocar para secar assim, retinha, tá? Nesse momento, é o momento que vocês vão dar o movimento para a perninha. Então, se vocês querem uma perna flexionada, uma perna, né, de outra, mais abertinha, mais para frente, mais para trás, é agora nesse momento que a gente já deixa secar, tá? Aqui, eu vou fazer ele estático, tá? Como se ele estivesse ali paradinho para tirar uma foto, né? Ó, a perninha retinha, tá bom? E aí, eu vou colocar para secar em uma superfície plana e eu também uso um tecidinho para não grudar. Para os braços, eu vou utilizar 4 gramas de massa para cada bracinho. Vou fazer também um rolinho com uma das pontas levemente mais fininha. Esse rolinho, ele vai ter, nesse momento, 4,5 centímetros também, tá? Eu vou pegar 1 centímetro da ponta e vou girar entre os meus 2 indicadores para formar o pulso, tá? Dou uma leve apertadinha e agora eu aperto metade desse 1 centímetro para afinar, para fazer os dedos, tá? Ó, já dou uma leve afinada. Com uma estequinha de faca, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar reto, tá? Ó, venho, que aí eu vou formar o dedão. Cortei, vou abrir esse dedão com uma estequinha de agulha. Eu dou uma boleada aqui. Eu vou apertar essa palma da mão como se eu estivesse cumprimentando, sabe? Uma mãozinha. Então, eu aperto, dou uma apertadinha para dar uma afinada aqui em cima, ó. E aí, ao mesmo tempo, eu jogo esse dedão para baixo, tá? Joguei, dou uma beliscadinha nesse dedão, para ele ficar um formatinho mais bonitinho, tá? Aperto ali os dedinhos, tá? Então, a palma da mão, ela é mais gordinha, os dedinhos mais magrinho. Vou vir aqui com a estequinha, ó, e vou marcar bem essa parte gordinha da mãozinha. Marco e depois eu dou uma alisada, né? Pra tirar a marcação, se ficar alguma marcação feia. Vou girando aqui, ó, pra afinar e dar uma ajeitadinha em tudo, tá? Então, ó, aqui. Jogo o dedão ali pra baixo. E agora, eu vou marcar os dedos. Então, como eu faço? Eu marco primeiro aqui no meio, tá? Ó, meio. E essa marcação, ela tem que vir até a altura do dedão, tá? Depois, meio novamente. E depois, meio novamente. Se vocês quiserem cortar, pode cortar.
Então, é o mesmo processo. Ao invés de vocês marcarem, vocês vão cortar e aí vai separar os dedinhos e vai alisar e tudo mais, né? Aqui eu só vou marcar. Ficou assim a mãozinha, eu vou colocar essa mãozinha um pouco mais pra baixo e virar o bracinho pra cima, tá? Na posição que eu vou escolher colocar o bracinho, que eu tô fazendo como se fosse um modelo, assim, paradinho pra vocês. Mas nesse momento, é o momento que vocês vão definir a posição da mão, tá? Perdi aqui um pouquinho da marcação, então fiz novamente, ó, tá vendo? Deixei o bracinho na diagonal. Esse braço, agora, nesse momento, ele ficou com 5,5 centímetros. Porque pode ser que a gente precise tirar um pouquinho, né? Cortar um pouquinho na hora da montagem, tá? Então, é melhor ter pra tirar do que ficar um bracinho muito curto, tá bom? Aqui, ó, ficou meio tortinho a marcação, precisa estar alinhada, toda a marcação dos dedinhos, tá? Tá. Aqui. E aí, eu vou colocar ali na almofada pra secar. Pra cabeça, eu peguei aproximadamente 50 gramas de massa e nós vamos abrir, tá? Eu vou abrir numa espessura de 3 milímetros. Vocês podem usar a régua niveladora, que ela vai ajudar, tá? Mas quem não tiver, é aproximadamente 3 milímetros. Abri. Ó, já tá sequinho a cola. Então, eu vou posicionar a minha massa e a primeira coisa eu vou tirar todo o ar que possa ficar entre a massa e essa cavidade da bochecha. Então, eu vou começar apertando na cavidade que a gente fez aqui dos olhinhos, tá? Ó, tirei todo o ar, eu vou vir aqui e vou rasgar as laterais, ó. Eu puxo a massa rasgando. E a mesma coisa eu faço aqui em cima. Então, eu dou o espaço da testa e vou puxando a massa, porque aqui atrás vai vir cabelinho, né? Quando for um herói ou um personagem carequinha, aí vocês vão encapar a bolinha toda, tá? Vou vir encapar a bolinha toda. Ó, encapei. Agora, eu vou alisando aqui onde a gente foi puxando a massa. Então, eu venho com o movimento de tchauzinho, delicadamente, ó, apertando, tirando o degrau da massa que ficou aqui e tirando qualquer imperfeição que tenha ficado, tá? Esse excesso de massa que vai ficando aqui, ó, se vocês quiserem, vocês podem tirar, tá? Porque nesse caso, não precisa, tá bom? Lembrando mais uma vez que se for por exemplo, Homem-Aranha, nós vamos cobrir toda a bolinha, tá bom? Pra marcar a boquinha, eu vou usar esse marcador, que é lá da Bia Cravon, tá? Vem um kitzinho assim, ó, com vários. Vou centralizar e marcar. Eu gosto de vir, ó, e dar uma apertadinha, tá? Pra diminuir um pouco a largura dessa marcação. Então, eu sempre venho e dou algumas pequenas batidinhas. Pra colocar os olhinhos, eu vou colocar de miçanguinha, tá? Mas os olhinhos vocês podem
usar o que for de preferência de vocês, tá? Pode pintar, pode usar adesivos. Então, eu vou colar na linha, né, de marcação dos olhos. Coloquei afastado, tá? Da boca. Então, aqui, ó, mais ou menos, deixa eu medir pra vocês. Deu 7 milímetros, mais ou menos, de cada cantinho da boquinha, tá? O espaço dos olhinhos. Mas aqui fica muito a critério de vocês. Tem gente que gosta dos olhinhos mais juntinho, outros mais separado, outros de olhão. Então, vocês vão colocar aí a gosto de vocês, tá? Pro pescoço, nós vamos utilizar 1,5 gramas de massa e eu vou fazer uma coxinha, tá? Bem alongada, com a ponta bem fina, desse jeito mesmo, tá? Vou pegar aqui o corpinho. O ideal é que esse corpinho já esteja pelo menos ressecado. Vou passar cola, não muita, o suficiente para grudar. Centralizo esse pescoço, aperto ele, ó, para ele centralizar bem. Vou passar água em volta e vou unir, tá? Então, eu vou vir, ó, puxando a massinha do pescoço para o corpinho, tá? Nesse momento, eu não tô preocupada se tá ficando bonito o pescoço aqui. Eu tô preocupada se eu tô conseguindo trazer a massa pro corpo, tá? Ó, centralizo, se precisar dar uma apertadinha ali em cima, a gente aperta. Vou aqui, eu gosto muito de trabalhar com a água, tá? Só trabalho com água, não uso creme nem nada. E agora, eu vou vir pro acabamento. Então, quanto mais eu conseguir levar longe essa massinha, mais vai ficar um acabamento bonito, tá? Então, eu giro e puxo. Olhem a estequinha, ela tá girando, e aí, quando ela tá girando, eu tô caminhando com ela pra puxar essa massa o mais longe que eu conseguir, tá? Ó. Agora, eu vou passar mais... Gente, a água eu passo não pra encharcar, mas pro meu dedo deslizar e eu conseguir dar o acabamento, tá? Então, tem a água aqui, mas não tem nada em super excesso, tá? Ó. E aí, quando a gente vai alisando, a água vai sumindo, tá? Nossa, eu cheguei bem perto da câmera, né? Ó. Tá vendo? Então, vai sumindo. Eu uso muito os dedos e a mão, vocês já perceberam, né? É a ferramenta mais poderosa que nós temos. E agora, nós vamos deixar secar. Pra orelha, eu vou usar uma bolinha, ó, de 8 milímetros, aproximadamente. Vou fazer aqui um rolinho e vou achatar, tá? E aí, eu venho um pouco abaixo do olho, tá? Ó, um pouco abaixo do olho. O importante é que elas estejam alinhadas e também alinhadas aqui na parte superior, tá? Eu vou alinhar aqui a minha e vou apertar. Vocês podem simplesmente deixar assim, tá? Apertadinho ali. Ou passar água e fazer a junção. Tá? Vem aqui com uma estequinha, ó, e trago a orelhinha, né, a massinha da orelha pra cabeça, tá? Pra fazer aqui o enxerto. Ó. Ficou assim. Bom, pessoal, nós temos agora todas as partes do corpinho sequinha e eu coloquei arame galvanizado
para a estruturação deles, tá? Aqui o meu já tá extremamente seco, eu coloquei esse arame no dia seguinte que eu modelei, tá? Vou passar aqui as medidas para vocês. O arame do pescoço, ele tem 7,5 centímetros. O das perninhas, em média, 3,5 centímetros, tá? E o do bracinho, 3 centímetros. Então, eu sempre coloco, né, um pouco mais de profundidade esse arame para que nós tenhamos uma estrutura forte. Vocês podem fazer esse encaixe já no dia seguinte, tá? Modelou, depois de 24 horas, pode colocar o arame e já encaixar as partezinhas, tá? E vai colar com cola branca. A peça, ela vai estar ainda um pouquinho molhadinha por dentro, e aí a gente consegue colocar e apertar. Quando eu aperto, faz esse movimento aqui, ó, tá vendo? Que levantou um pouquinho o encaixe da perninha, tá? E a mesma coisa os bracinhos. Nós vamos encaixar e apertar, e ele vai acomodar ali no corpinho. Esse meu aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ele já tá muito seco, porque eu demorei alguns dias pra fazer essa montagem aqui, pra terminar de gravar o vídeo. O buraquinho da cabeça, eu faço com o cabo do boleador, porque eu quero fazer um buraco grande, que o pescoço entre ali dentro. Então, vai entrar um pedaço, ó, quase 1 centímetro de pescoço dentro da cabeça. Essa técnica, ela ajuda a estruturar, tá bom? Ó, o pescoço entra lá dentro, ó. Fica mais firme e ajuda mais na estruturação. Aqui eu não colei, no meu caso, como ele tá extremamente seco, eu vou usar essa cola aqui, ó, da Tec Bond, a 793, tá? Vocês vão fazer a estruturação um dia após a modelagem, então a cola branca da Tec Bond vai atender muito bem, tá? Essa aula foi do corpinho universal. Esse corpinho vocês podem utilizar para fazer qualquer topo de bolo, tá? Nós vamos fazer aqui os personagens dos Vingadores, que vai ser a gente vai dar início aí da festinha do Enzo, de 6 anos, mas vocês podem fazer menininhos, menininhas, bonequinhas. Isso aqui é a modelagem universal, tá? Olha que incrível que ficou. Então, essa aula que vocês estão tendo acesso é uma aula extremamente rica, porque tem toda a proporção certinha para vocês não errarem, tá? Vou medir aqui para vocês verem quanto que ficou sequinho, ó. A cabeça ficou com 4,8 e o corpinho com o pescoço 8 centímetros. E a peça inteira aqui, sem cabelinho, ficou com 13 centímetros, tá? É a média de tamanho dos meus topos de bolo. Quando a gente coloca cabelinho, acaba indo aí para 14 centímetros. Olha que legal. Me conta aí nos comentários se vocês curtiram essa aula, se vocês já vão deixar esse vídeo salvo para como referência de proporção de todos os seus corpinhos universal. É super facinho de modelar e eu tenho certeza que você vai fazer um grande sucesso. Não esqueça de deixar o seu like, beijos criativos e até mais!